E para a gente colocar algumas questões, né, dessas discussões, tem lá na cidade proibida, na China, né, a sala onde o imperador recebia, né, ela tem o umbral da porta de entrada, ele é bem baixo, né, e aonde o trono fica, ele é alto. Então, quando a pessoa ia entrar, ela tinha necessariamente que se curvar perante o imperador, e para falar com ele tinha que olhar para cima. Então, essas são estratégias, né, de poder, estratégias de comando. E para a gente começar, né, a discutir esses tipos de estratégia, tem a própria questão do humano, né? O que é o humano? A gente tem uma noção, vamos dizer, biológica do humano, né? Só que nas relações interpessoais, nas relações comunitárias, não é essa visão do humano biológico que vigora. Vigoram outras noções, né, do humano ligados, às vezes, à religião, ligados à cor da pele, ao tipo de cabelo, ao tipo de sexualidade, ao gênero, à idade. Então, todos esses detalhes, vamos dizer, que vão definir o humano nos relacionamentos, senão questões biológicas. Dentro desses detalhes, alguns desses elementos eles podem deflagrar atitudes, né, de retaliação, né, bastante cruéis, bastante violentas. Então tem um conceito, né, que a gente chama de narcisismo das pequenas diferenças, para marcar esse tipo de diferença, né, que faz com que tanto a pessoa ela se eleve, né, a partir de uma pequena diferença, né, um grupo se eleve a partir de uma pequena diferença, como, né, se rebaixe. Então a pessoa ela pode rebaixar a si mesma, né, e rebaixar um grupo social por conta de alguns detalhes, né, de uma mancha no rosto, de um tipo de carro, né, de um tipo de trabalho, enfim, tudo isso, essas pequenas diferenças fazem com que o orgulho, né, que está ligado ao narcisismo, a vaidade, o orgulho, vivam, vamos dizer, em incrementos ou feridas. Um outro fator bastante importante, né, em relação a esse tipo de questão, né, do humano, que não só os diferentes, né, como acontece nas pequenas diferenças, são objetos de retaliação, mas também os semelhantes. Então a gente tem esse mito, né, de origem, do Caim e Abel, né, onde a humanidade ela já começa com um irmão matando o outro. Então, mostrando, né, que entre semelhantes, né, em relações íntimas, próximas, existe também um alto nível de complexidade, né, de violência, de possibilidades de retaliação. A gente tem o que a gente chama de complexo de Caim, que é esse tipo de retaliação, entre semelhantes, entre pessoas íntimas. Inclusive dentro da própria subjetividade, né, a gente tem instâncias nossas, né, que retalham outras, né, ou que agride, que ataca outras. Então a gente, na clínica, né, psicanalítica, aparece muito exatamente os efeitos desses tipos de ataques íntimos, né, dentro da própria subjetividade. E tem a questão social, né, que está sendo bastante discutida, né, atualmente. Então cada sociedade ela tem, né, os seus objetos de retaliação, né? Então a sociedade brasileira, né, os índios, os negros, né, eles são socialmente retalhados. Quando a gente vai atender, né, pessoas negras, né, com trabalho analítico, é muito comum aparecer resistências, né, muito fortes, que em relação à entrada em análise, à entrada no inconsciente, muito parecida com pessoas que são abusadas. Então essas pessoas, mesmo que elas não tenham sido diretamente abusadas, existe um abuso social, né, existe um bullying social, se não diretamente, né, dentro da linhagem. Já há muitos séculos, há muitas gerações, né, que esses grupos de pessoas sofrem abusos. Então esses abusos eles vão ficando registrados na sua experiência emocional. Então esse registro
ele tem uma dupla repercussão, quer dizer, tem uma instância psíquica, né, que a gente chama de super-eu, que vem do eu ideal, do ideal de eu, e que ela representa, né, um conglomerado, vamos dizer, de experiências sociais, de experiências da linhagem, que vão ficando sedimentados, né, no inconsciente, e que eles são atualizados, vivenciados, né, que o inconsciente ele precisa ser romanceado para ser atualizado nas relações com as pessoas de autoridade, familiares, né, da sociedade. Então essas relações, elas atualizam essas experiências dentro da gente. Portanto, elas vão parar, né, essas experiências sociais, essas experiências das linhagens, elas vão parar dentro das subjetividades. Então essas vivências, né, de agressivas, violentas, de ataques, né, elas vão ficando concentradas, né, e vão parar dentro das pessoas. Então, do lado das pessoas que sofrem, né, esse tipo de ataque, existe esse tipo de ferida, né, como se a pessoa entrar dentro dos seus elementos mais profundos, né, dentro da subjetividade mais interior, passassem por sofrimentos, por feridas emocionais muito significativas, né, um dolorimento muito significativo. E nas pessoas que são os abusadores, mesmo que não diretamente, mas pertencentes a uma linhagem, a uma sociedade, vamos dizer, que abusa, existe o que a gente chama, né, de culpa moral, né, ou de dívida ética, que mesmo que não seja consciente, né, existem muitas dificuldades dessas pessoas ou dessas sociedades de progredirem. Existem aumentos aí, né, de suicídios, né, de comportamentos autolesivos, né, de ansiedades, de depressão, aumentos de medicamentos, né, de surtos. Então, muitas dessas experiências, elas dizem respeito à ação desses elementos, né, que são vivenciados nessas instâncias internas e são provenientes desses acúmulos, né, nas linhagens, dessas vivências na linhagem. E tem um outro elemento bastante importante, que é o elemento erógeno, né, erótico, né, das atitudes, né, de violência, de agressão, de rebaixamento, né, mesmo que sejam sutis, que a gente costuma colocar isso em torno do título ali de sadismo, né? Quer dizer, então o sadismo, ele é um tipo de prazer, um tipo de gozo, um tipo de prazer em rebaixar, em exercer algum tipo de opressão, de rebaixamento, de anulação. Então essas atitudes, elas são, ou podem vir a ser em algumas pessoas, altamente excitantes. Então existe uma excitação, né, social em processar rebaixamentos, em proceder rebaixamentos. Só que é muito importante a gente ter em mente, né, que essas atitudes, elas têm consequências, né, sobre nós, sobre as pessoas próximas, sobre a nossa linhagem. Dificilmente, né, uma sociedade, né, que tem esse tipo de atitude, praticamente todas têm, né, em relação a algumas situações, elas podem, vamos dizer, ter uma qualidade de vida, uma viver em paz.